Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta caminhada pascal que nós estamos fazendo, já estamos na 4ª semana da Páscoa. Por excelência, essa semana a igreja ela trabalha o tema de Jesus, o bom pastor. Aquele que, diferentemente dos demais pastores, ele é bom. E bom não no sentido de ser bonzinho, no sentido de ser alguém que não possui maldade, mas bom no sentido de alguém que é capaz de se doar, se entregar por inteiro para salvar a sua ovelha. No tempo de Jesus, o ofício do pastor era dentro deste contexto. O pastor, muitas vezes, por conta da escassez de alimento para o seu rebanho, se via na obrigação de pegar o rebanho, adentrar deserto adentro, passear por vários lugares à procura de pasto para a sua ovelha, para o seu rebanho. E neste processo, ele tinha que ficar semanas fora da sua casa, dormindo com as ovelhas no relento, buscando a água, o alimento, mas ao mesmo tempo sendo muitas vezes até correndo o risco de sofrer com alguma perseguição, de sofrer com alguma fera que podia atacar. Portanto, o ofício de pastor era um ofício que trazia alguns riscos. E o bom pastor é aquele que fazia todo este percurso e voltava com todas as ovelhas são e salvas. Mas nem todos estavam dispostos a ir atrás da ovelha perdida, nem todos estavam dispostos a enfrentar as feras que apareciam no meio do caminho. Por isso que quando Cristo utiliza a imagem do bom pastor, as pessoas que estão ali rapidamente acreditam e entendem aonde ele quer chegar com isso. Mas ficar falando aqui do bom pastor é algo que a gente já está acostumado, porque Cristo, por excelência, é bom pastor. Ele cumpriu aquilo que era a vontade do Pai, ele foi obediente. Então, o bom pastor, ele já deu a vida por nós. Ele comprovou que, por excelência, ele é o bom pastor. Portanto, vamos ficar um pouco focado na outra dimensão, na outra realidade do pastoreio. Para que aconteça, para que exista o pastoreio, para que exista um pastor, é necessário existir ovelhas. Ou algum outro tipo de animal, no caso do Evangelho, ovelha. Portanto, aqui está falando sobre a minha pessoa e sobre a sua pessoa. Está falando sobre o ser ovelha. Porque não adianta nada ser um bom pastor e ter um bom pastor se a ovelha não está disposta a fazer parte do rebanho. Então, em primeiro lugar, vem essa dimensão. Eu faço parte de um rebanho. Se eu faço parte de um rebanho, quer dizer que eu pertenço a algo. E essa minha pertença está condicionada justamente a este grupo. Portanto, eu devo ser coerente com este grupo.
A minha coerência deve estar de acordo com a maneira de viver deste grupo, de se portar deste grupo, porque caso contrário, não vai acontecer. Eu vou ser talvez um no meio daquele rebanho, mas não vou fazer parte daquele rebanho. O que a ovelha, por excelência, tem que fazer, em primeiro lugar, sendo parte deste rebanho, é ter a capacidade de discernir, de escutar a voz do pastor. E a voz do pastor é aquela que hoje ecoa através da igreja. A voz do pastor é aquela que hoje vem até nós através da Eucaristia, através dos sacramentos, mas de maneira especial através do Santo Padre o Papa. Portanto, a ovelha, ela é capaz de escutar, de discernir a voz do pastor. Naquele tempo também era assim. Muitas, às vezes, alguns pastores se encontravam e vários se juntavam para dormir, até mesmo para ficar mais fácil a vigia que eles faziam à noite contra algum tipo de assaltante, de fera. E aí, no amanhecer, quando tinha que seguir o caminho, o pastor ia saindo, falando alguma coisa, e à medida que ele ia andando, as ovelhas dele, ele ia chamando as ovelhas, e só o rebanho dele ia atrás. Os demais ficavam. As demais ovelhas ficavam porque não pertenciam ao rebanho. Então, a ovelha, ela possui a capacidade de escutar e, escutando, discernir a voz do seu pastor. No mundo onde muitas vezes nós somos tentados, nós somos bombardeados com várias falas, com várias intenções, com várias situações, ter a capacidade de discernir a voz do pastor. Fazer parte do rebanho. Ter a capacidade de discernir, ou seja, escutar a voz do pastor em meio a tantas situações, a tantos ruídos, a tantas situações que tendem ao contrário. Mas basta escutar? Não. Se você escuta e reconhece que aquele é o pastor, você então tem que deixar ser conduzido por ele. Então, obedecer ao bom pastor. Se o bom pastor está falando para você, ovelhinha, vamos passar por aqui, por este caminho. Aí você fala assim, não vou passar por aí, porque é mais longo, eu vou cortar caminho por aqui. Aí o pastor fala, não, vamos por aqui, porque aqui é mais fácil. Aqui é assim, é assim. Não, eu vou por este outro lado. A ovelha, ela deixa ser conduzida pelo pastor. O querer da ovelha, ela submete esse querer à vontade do pastor. Portanto, fazer parte deste rebanho significa escutar o Senhor, mas não só escutá-lo, colocar em prática aquilo que é a vontade dele. Uma outra característica da ovelha, a ovelha ela tem que ser tão próxima ao seu pastor, ao ponto de, uma vez que ela escuta, porque se ela estiver muito longe, ela não vai escutar. Então, ela tem que ter proximidade, ser íntima do pastor, ao ponto de chegar até mesmo a pelo cheiro, saber, discernir que é o pastor. Pode ser que nós, por ir afastando deste bom pastor, com o tempo, a gente vai perdendo esta capacidade de até mesmo no cheiro, não reconhecer mais quem que é o nosso bom pastor. Não. Aquilo que o Senhor pede para cada um de nós hoje é que nós possamos ser íntimos a Ele. Ao ponto até mesmo de ser tão próximo que o nosso cheiro passa a ser o cheiro de Deus. Não sei se você já fez a experiência de abraçar alguém, né, que está usando um bom perfume, com uma boa fixação, e aí você abraça aquela pessoa, quando você sai daquela pessoa, você sai, né, com o perfume dela em você. Fala assim, nossa, né, a pessoa está cheirosa. Assim também, nós devemos ser tão próximos, tão íntimos a Deus. Esta ovelha tem que ficar tão próxima daquele que é o seu pastor, ao ponto de, por estar ali, por estar encostado nele, por estar junto dele, ter a capacidade de exalar o perfume de Deus. Que bom seria se todos nós, que fazemos parte deste rebanho, que escutamos a voz de Deus, que obedecemos a voz dele, exalássemos o perfume dele. Porque à medida que isso acontecer, aí nós vamos fazer parte de um grande rebanho,
Um rebanho que, diferentemente da primeira leitura de hoje, não se preocupa se a palavra está indo para A, para B, não fica arrumando contendas, questionamentos, mas ao contrário, a única preocupação dele é sempre estar junto com o bom pastor. Que a Eucaristia de hoje, que a comunhão que nós vamos realizar, possa despertar em cada um de nós esse desejo de não só fazer parte deste rebanho, mas, fazendo parte do rebanho, ter a capacidade de escutar, de cumprir e de exalar o perfume de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.